classificado para as quartas de final da Libertadores de 2023, existe uma comoção gigantesca da torcida do Fluminense para conseguir o título da Libertadores esse ano. O time vem embalado na competição e parece motivado para colocar um fim nesse fantasma que persegue o Flu desde 2008. Hoje eu vou trazer mais um vídeo mostrando todas as participações do Fluminense na competição. Antes de começarmos o vídeo, eu peço para você que se inscreva no canal e deixe seu like. Isso me ajudará demais a continuar trazendo conteúdo sobre o Flu. Disputada desde 1960, a Copa Libertadores é o ponto mais alto da obsessão sul-americana. Diversos times se enfrentam em uma batalha motivada por paixão e a gana de conseguir conquistar a glória eterna. Considerado um dos maiores clubes brasileiros, o Fluminense ainda tenta afirmar ainda mais o seu nome no cenário internacional. E para isso, a conquista da Copa Libertadores é o passo mais importante. Além de ser um título internacional, também garante uma vaga para o Mundial de Clubes. O Flu até então coleciona 7 participações na principal competição de clube da América, sendo a de 2023 a sua 8ª participação. Outra curiosidade é que o Flu é o 10º time brasileiro com mais pontos ganhos e vitórias conquistadas na competição. Ao todo, o tricolor conta com 68 partidas, sendo ela 34 vitórias, 16 empates e 18 derrotas. A Taça da Libertadores da América de 1971 foi a 12ª edição do principal torneio de clubes de futebol organizado pela Conmebol. O Nacional do Uruguai conquistou o título pela primeira vez ao superar os Estudiantes de La Plata da Argentina na final. No ano de 1971, o Fluminense fazia sua estreia pela Libertadores, após ter sido campeão brasileiro de 1970. Naquela época, só se classificava o campeão brasileiro e o vice, que no ano de 1970 tinha sido o Palmeiras. Diferente do modelo de hoje em dia, na fase de grupo, só se classificava o primeiro colocado do grupo, que foi o Palmeiras com 10 pontos e o Flu ficou em segundo com 8 pontos. O grupo também contava com o Deportivo Itália em terceiro com 5 pontos e o último colocado foi o Deportivo Galícia com 1 ponto. Ambos os times eram da Venezuela. Naquela época, o Fluminense conquistou uma das suas vitórias mais expressivas contra o Deportivo Itália por 6-0 no Estádio Olímpico da Venezuela. Ao todo, a campanha somou 6 jogos, 4 vitórias e 2 derrotas, 16 gols marcados e 6 gols sofridos. A edição de 1985 da Taça Libertadores da América foi a 26ª competição, organizada pela Conmebol. Participaram 21 clubes de 10 países. O torneio começou em 3 de março e encerrou-se em 24 de outubro de 1985. O Argentino Júnior de Buenos Aires foi o campeão ao derrotar o América de Cali da Colômbia nos pênaltis com um placar de 5-4 em Assunção no terceiro jogo. Após 13 anos, o Fluminense voltava a participar da Libertadores e novamente pelo feito de ter sido campeão brasileiro no ano anterior. E como naquela época só se classificavam 2 clubes, o outro classificado foi o Vasco, vice-campeão para o Fluminense em 1984. Novamente, o Fluminense não fez uma campanha muito sólida e foi eliminado ainda na fase de grupos, ficando em terceiro lugar com 3 pontos. O grupo 1 contava com o Argentino Júnior, que foi o campeão desta edição, o Ferro Carril Oeste, também da Argentina, Fluminense e Vasco. Com uma péssima campanha de 6 jogos, 3 derrotas e 3 empates, o Fluminense novamente tinha sido eliminado da fase de grupos. Após 23 anos sem participar da Libertadores, o Fluminense conseguiu acesso após conquistar a Copa do Brasil de 2007. Diferente de outras décadas, aquele ano já se classificavam mais brasileiros. Naquela edição, 5 participaram. Fluminense, São Paulo, Santos, Flamengo e Cruzeiro são os clubes brasileiros na Copa Libertadores da América. Fluminense, São Paulo, Santos e Flamengo começaram na fase de grupo, enquanto o Cruzeiro disputou a fase da pré-Libertadores contra o Cerro Porteño e se classificou para a segunda fase da Copa Libertadores 2008. O Fluminense nessa edição teve a melhor campanha da fase de grupos, que contava com a LDU do Equador, o Arsenal de Sarandi da Argentina e o Libertad do Paraguai. Colecionando jogos inesquecíveis, como 6-0 no Arsenal de Sarandi no Maracanã.
o Fluminense saiu da fase de grupo com 13 pontos, 100 jogos, 4 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nas oitavas, o Flu eliminou o Atlético Nacional da Colômbia com 2 vitórias, sendo ela de 2-1 fora de casa e 1-0 dentro de casa. Nas quartas, talvez o duelo mais emocionante. Após a derrota para o São Paulo de 1-0 no Morumbi, o Flu teria de vencer por 2 gols de diferença, e assim fez. Porém, o gol da classificação veio aos 46 do segundo tempo. Aquele memorável gol do Washington, que para quem estava no Maracanã, assim como eu, lembra muito bem do mix de sentimento que estava percorrendo as arquibancadas daquele bom e velho Maracanã. Vem embora, Thiago Neves. A cabeçada! Nas semifinais, foi a vez do tricolor eliminar o atual campeão, que era o Boca Juniors, que em 2007 ficou com a taça ao derrotar o Grêmio na final. Sendo no primeiro jogo um empate por 2-2, com gols de Thiago Silva e Thiago Neves, e no segundo jogo, um belo 3-1 no Maracanã lotado. Na grande final, mais uma superação estava por vir. No jogo de ida, o Fluminense perdeu de 4-2 lá na altitude de Quito e teria de vencer por 2 gols de diferença e conseguiu. Fez 3-1 e levou a decisão da Libertadores para as penalidades, sendo ele 3 gols de Thiago Neves, que detém até hoje o recorde de ser o único jogador a ter 3 gols em uma final de Libertadores. Infelizmente, o Fluminense não conseguiu manter a calma para desempenhar bem nas penalidades e perdeu o título para a LDU dentro do Maracanã lotado por 3-1 nos pênaltis. Em 2011, o Fluminense retornava à Libertadores após passar um conturbado ano de 2009, escapando do rebaixamento, e em 2010 se consagrou campeão brasileiro, obtendo o acesso da Libertadores de 2011. Após uma fase de grupos conturbada, o Fluminense conseguiu se classificar em segundo lugar com 8 pontos, onde o líder foi o América do México com 10. O terceiro lugar foi o Nacional do Uruguai com os mesmos 8 pontos, que só não se classificou pois tinha um número de gols menor que o do Fluminense. E por último, o Argentino Júnior com 7 pontos no grupo. Já nas oitavas, o Fluminense enfrentou o Libertad do Paraguai, vencendo por 3-1 no primeiro jogo no Engenhão, mas sofreu a derrota por 3-0 no Paraguai, dando adeus à competição naquele ano. Todo mundo sabe que o único jeito de ser campeão da Libertadores é manter uma sequência de classificações para disputar a competição, e o Fluminense vinha de boas atuações no Brasil e vinha se classificando para a Libertadores, mas o novo fantasma estava assombrando o Fluminense, que eram os das quartas de final, que em 2012, mesmo o Fluminense tendo uma boa campanha e sendo líder do seu grupo com 5 vitórias e apenas 1 derrota, passou pelo Internacional nas oitavas de final, mas na fase seguinte foi eliminado pelo Boca Juniors. Em 2013, o Fluminense, que era o atual campeão brasileiro, vinha novamente de boas atuações no Brasil, conseguindo mais uma vez passar na fase de grupos em primeiro lugar e seguindo para o mata-mata contra o Emelec no Equador. O Fluminense conquistou a classificação, mas perdeu nas oitavas de final para o Olímpia, que chegou na final daquele ano, mas perdeu para o Atlético Mineiro. Depois de 8 anos, o Fluminense estava de volta à Libertadores, mas quem também estava de volta era o fantasma das quartas de finais. Naquele ano, o Fluminense passou pela fase de grupos em primeiro lugar, fazendo uma boa campanha com estádios vazios em um ano atípico de pandemia do Covid-19. O Fluminense passou pelo Cerro Porteño nas oitavas, mas nas quartas de final foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. O ano de 2022 talvez tenha sido o mais decepcionante do clube na história da competição. Classificado para a pré-Libertadores, o Fluminense teve 2 vitórias sobre o Milionário da Colômbia, 2-0 e 2-1. Em seguida, caiu para o Olímpia do Paraguai. Nessa ocasião, o Fluminense conquistou a vitória por 3-1 no Engenhão. Porém, no segundo duelo, o Olímpia ganhou o jogo no Defensores del Chaco por 2-0 e superou o tricolor nos pênaltis.
No dia que eu gravo esse vídeo, o Fluminense está nas quartas de final da Libertadores e enfrentará novamente o Olímpia do Paraguai. Porém, esse ano, diversos fatores estão nos deixando sonhar com esse título. Com a regulamentação da Libertadores em um jogo único na final, ficou mais difícil acompanhar o time na grande final da Libertadores. Porém, esse ano, a final será no Maracanã, ou seja, se caso o Fluminense siga até a final da Libertadores, jogará um único jogo em casa para conseguir conquistar o título. E aí, Tricolor, você que chegou até aqui, o que achou desse vídeo? Se gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para me ajudar a trazer mais conteúdos como esse sobre o nosso time, nossa torcida e outras curiosidades também. Ah, e não se esqueça de comentar aí se você passou por algum desses jogos da campanha do Flu pela Libertadores. Deixe aí nos comentários se você tem alguma história interessante para contar pra gente. Valeu e até a próxima!